Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo Real, aquele canal que vos traz sempre aqui novidades sobre a Europa, dificuldades, coisas boas, tudo mais, para que você possa planear a sua viagem, seja ela de turismo, para trabalho, seja para o que for, aqui para a Europa, sem ter problemas, vida legal, tudo isso. Atenção que eu não motivo nem desmotivo ninguém a emigrar. Simplesmente lhes quero mostrar o que realmente se passa por aqui, as dificuldades que se estão a ter para encontrar trabalho, casa, isto e aquilo, e também as coisas boas também que você pode usufruir aqui pela Europa, Portugal, Europa. Hoje até trago um vídeo de alguém que está emigrado na Suíça, alguém brasileiro que está emigrado na Suíça, que vai falar sobre 5 coisas para pensar antes de deixar o Brasil. VP Europa, Tamires Mussel é o nome do canal, é isso que nós vamos ter aqui hoje. Este canal não é, como eu já disse, não é para incentivar, nem desmotivar, nem dar qualquer assessoria acerca de imigração para Portugal ou para qualquer outro país. Isto aqui é só simplesmente para nós vermos aí a opinião das pessoas, o que anda por aí a rolar e as coisas que se vão passando na vida de outras pessoas que podem servir para você pensar, ter uma ideia mais clara do que pode ou poderá vir a encontrar por aqui pela Europa, ok? Então agora sim, vamos lá ver este vídeo, 5 coisas para pensar antes de deixar o Brasil. Oiê, bem-vindos de volta aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero te contar 5 coisas que, na minha opinião, você deve pensar antes de sair do Brasil. Então bora lá pro vídeo. Bem, se você é novo por aqui, eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Tem muito conteúdo legal por aqui, ainda vai vir muitos outros. Então se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixa de curtir esse vídeo porque ajuda bastante, de comentar também, porque diz pro YouTube que esse vídeo é legal e ajuda ele a compartilhar com outras pessoas. Então vai lá, dá uma forcinha. Minha opinião é que você tem que pensar seriamente antes de pensar em fazer suas malinhas e sair de vez do Brasil é: o país que você pretende ir, você vai conseguir o visto ou a permissão de residência? Tem chances? Você vai conseguir de alguma maneira legalmente? Por que não? Para mim é uma loucura pensar em deixar o nosso país natal para ir ilegal para um outro país. Claro que existem situações de refugiados, né, pessoas que estão sofrendo violência e a gente super entende, essa pessoa vai para outro país para tentar abrigo e aí é uma outra questão. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de pessoas em situações normais, digamos assim, que estão vivendo no Brasil e que pensam em sair do país para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor para a família. Essas pessoas que estão se programando, na minha opinião, não poderiam de maneira nenhuma cogitar em ir para outro país para ficar ilegal até dar um jeito de conseguir. Eu já recebi algumas pessoas aqui no canal assim, lá no Instagram também, se você não me segue lá vai me seguir, falando: ah, eu quero muito ir para a Suíça, eu já vi que não tem como eu conseguir permissão de residência, mas eu vou ilegal e depois com o tempo eu dou um jeito. Gente, que loucura! Para mim é muita loucura mesmo. Porque é muito perigoso. Primeiro que você vai viver, vai começar uma vida num novo país que já tem todas as dificuldades para quem tá ilegal. Para você que tá ilegal, então vai ser mais complicado ainda. Morrendo de medo de um policial parar, né? Tem pessoas aqui na Suíça, assim, brasileiros ilegais aqui, que morrem de medo de ser parados por um policial. E vamos dizer que essas pessoas precisem chamar a polícia por qualquer motivo, isso é ilegal, sabe? Então, assim, é muito complicado. Se você precisar de serviços básicos, né, você não tem direito, então... E outra, né, correndo aquele perigo de ser deportado a qualquer momento. Então imagina, você começou a construir uma vida, você já deixou a tua terra natal, né, e aí você não sabe quando que você vai poder ficar. Então, a primeira coisa, na minha opinião, que você tem que pensar antes de sair do Brasil é assim: eu vou conseguir de alguma maneira o visto, a permissão de residência legal para poder ficar nesse país? Vou. Então, taca a ficha na preparação, porque tem que ser muito bem preparado, sim. A segunda coisa que você tem que pensar é a questão da língua, do país que você tá indo. Ai, Tamires, eu tenho o sonho de morar no Canadá porque o Canadá é lindo, maravilhoso. Você tá disposto a aprender a língua? O francês ou o inglês, né? Para que lado que você quer ir? Você tá disposto a aprender a língua? Ah, não, ixi, aprender a língua pra mim é muito difícil. Nossa, já tentei, não tem como, eu não tenho disposição, eu não aprendo mais. E aí você tem que pensar muito bem.
porque você desembarcar num país para viver sem ter a língua vai te criar muitas dificuldades. A primeira delas é se você precisar arrumar um trabalho, que a grande maioria de nós precisa. Então, como é que você faz sem a língua, né? No início você pode até dar um jeitinho, trabalhar com faxina, enfim, mas com trabalhos mais manuais, assim, serviço mais pesado, mas você tem que ter um mínimo da língua para poder primeiro passar numa entrevista. Como é que a pessoa vai te contratar se ela não consegue se comunicar com você? Então, o básico da língua você vai ter que ter. E claro que quanto mais da língua você souber, mais chances tem de você se recolocar no mercado de trabalho. Eu cheguei na Suíça, a gente veio pro lado francês, eu não falava nada do francês, achava o francês muito difícil. E daí eu fiquei aqui 1 ano e meio sem falar quase nada, trabalhando à distância pro Brasil. Mas assim, no meu dia a dia, era muito complicado. Quantas vezes eu precisei ir no médico e eu levava o Patrick, que era o meu filho maior, pra me ajudar ali a falar com o médico. Imagina, que situação chata, né? Então aprender a língua do local que você tá indo é essencial. Meus amigos, eu estou farto de dizer em todos os vídeos, se você vem para Portugal, aprenda o português de Portugal. Mas eu chego aí, eu me viro com aquele jeitinho brasileiro. Não vira, meu amor, não vira, porque aqui ninguém quer saber. As pessoas aqui falam todos os dias de uma forma normalíssima e rápida, que você não vai entender. No início, no primeiro mês, provavelmente, você não vai entender nada. Parece que está num país que não é de língua portuguesa. Mas eu entendo bem português. Pois entendo, porque eu falo. E isto é outra das coisas que eu estou farto de mencionar. Eu trabalho muito com pessoas, dou emprego a algumas pessoas brasileiras. Eu trabalhei, estive inserido muito na cultura brasileira e nos meios brasileiros. Quando fui imigrante, ou eu frequentava restaurantes, algumas festas, isto e aquilo, brasileiras, pronto, devido a algumas coisas que eu gosto, ou que eu gostava, por serem um pouco parecidas em algumas coisas com Portugal, tipo churrasco, isto e aquilo, pronto. E então eu estava muito inserido dentro dos grupos assim de brasileiros que havia nos sítios onde eu estava. Embora eu só trabalhasse com naturais desses países, eu tinha cabeleireiro brasileiro, eu tinha, sei lá, tanta coisa brasileira. Eu ia muitas vezes a mercados brasileiros para comprar carne ou para comprar assim qualquer peça que eu quisesse mais portuguesa, pronto, vamos assim dizer, pronto, onde eu encontrasse mais ou menos assim mais portugueses, uns coraçõezinhos de frango, essas coisas todas para fazer espetadas, essas coisas eu ia muitas das vezes, optava pelo mercado brasileiro, porque os produtos vinham preparados de outra forma. E então é assim, eu sempre me habituei a pôr o meu português um pouco do lado do Brasil, do brasileiro, para o brasileiro me entender e para eu entender o brasileiro, como é lógico. Mas é assim, se você chegar a Portugal, as pessoas aqui vão falar como se você fosse português e você vai logo de caras quando chegar ao aeroporto, quando sair do avião e quando tiver que mostrar os seus documentos, vai ver que ninguém está aí para lhe agradar a falar um português mais limpo. Vai toda a gente falar o português PT e você vai pensar, eu estou na China, eu estou aqui, estou ali. Por favor, aprendam. Se vocês querem sair do vosso país, aprendam o idioma do outro país. Mas Portugal não fala português do Brasil, Portugal fala português de Portugal e é muito diferente. Convençam-se disso. Não venham para aqui a pensar que é tudo muito parecido, muito igual, que não é. É muito diferente o nome das coisas, tudo. Tentem aprender o nome até dos eletrodomésticos de cozinha, de tudo, das divisões da casa, tudo é muito diferente do Brasil, do português brasileiro, ok? Então vamos continuar aqui a ouvir mais coisas, mais que você deve pensar, mais coisas que você deve pensar antes de deixar o Brasil. O terceiro ponto, que pra mim também é muito importante, que você tem sim que pensar muito bem e que a maioria das pessoas não pensa, é se você está disposto a ficar longe da família, a família toda que ficou no Brasil. Parece fácil, gente, mas não é.
Olha, eu moro longe da minha família desde os 20 anos, quando eu casei. Eu casei com 20 anos e aí a gente era do Rio de Janeiro. Meus pais na época moravam em Minas Gerais e meu marido era de Curitiba. Então eu me casei com 20 anos e mudei pra Curitiba. E aí já começou assim, só que tinha uma situação, eu ainda tava no Brasil, então por mais longe que fosse, eu conseguia pegar um carro de Curitiba até Belo Horizonte, dava 14 horas de viagem e conseguia ir. E aí, quando eu me mudei pra Suíça, eu ficava assim, nossa, eu já tô, escovada, eu já sei morar longe dos meus pais, não vai ser difícil. E, gente, é difícil sim, porque eu tô muito longe. Quantas vezes eu me peguei olhando da minha janela aqui, quem me segue no Instagram já viu, a gente mora no meio do nada, assim. E aí eu ficava olhando essa janela de noite, não tem uma luz. Eu ficava, gente, eu tô muito longe, muito longe dos meus pais, dos meus avós, de todo mundo. Parece fácil, mas tem dias que é bem difícil mesmo. E você tem que pensar sobre isso. Você tá disposto a perder casamento, nascimentos, falecimentos, aquelas coisas que a gente quer estar perto quando acontece e a gente não tá. E infelizmente não é sempre que a gente vai conseguir chegar. Às vezes é o preço da passagem que não deixa você chegar. Então esse é um ponto sim para você pensar. Porque tem um detalhe que muita gente não fala, que pra mim é crucial, é o seguinte: ai, Tamires, eu vou sair do Brasil, se não der certo eu volto. E sim, tem que ir pensando assim mesmo, se não der certo eu volto e tá tudo bem. Mas o voltar não é tão fácil. Por quê? Porque quando a gente sai do Brasil, a gente sai e vende tudo, a gente se desfaz de tudo. A grande maioria das pessoas, Meus amigos, aí está mais uma dica que eu tenho dado, porque assim, eu tenho encontrado muita família brasileira que me diz que está a ficar sem dinheiro aqui em Portugal e que não pode voltar para o Brasil, porque também já não tem vida no Brasil. Vendeu casa, carro, vendeu tudo o que tinha para vir para Portugal à procura de um sonho que não existe. Então, cuidado, não venda nada, prolongue a sua preparação para sair do país, mas não venda o que tem aí, não venda, fique com tudo, guarde tudo o que tem, pois você não sabe se essa aventura para o sonho não se pode tornar um pesadelo e você vai ter que voltar muito mais cedo do que aquilo que fazia conta. É que muita gente depois não volta por orgulho e sofre muito fora do Brasil, e você aqui ou na Suíça ou em qualquer país europeu você não vai ter ninguém para lhe dar um prato de sopa, isto ou aquilo. É muito difícil. Cuidado, não faça isso, não venda os seus bens. Se desfaz de tudo, vende tudo. E aí eu penso, vou voltar para o Brasil, mas espera lá, não tenho mais nada no Brasil. Eu não tenho mais casa, não tenho mais móveis, e aí vai ser um recomeçar, e não tenho mais trabalho, vou ter que procurar um novo trabalho, e então não é fácil voltar também. Então, eu sempre falo isso, você tem que se organizar muito para ir, para dar certo, tá ciente de tudo que pode dar errado e o que você pode fazer para amenizar isso, para que quando você chegar, você consiga de fato ficar. E se você resolver voltar, tá tudo bem também, mas que você esteja organizado até para isso, para poder voltar. A quarta coisa que eu quero falar com você é reserva financeira. Sim, você tem que pensar quanto que você tem que ter de reserva financeira antes de desembarcar aí num novo país, Antes de fazer suas malas e falar, tô com esse dinheirinho aqui, isso tem que dar. Não, gente, não é que isso tem que dar, às vezes não dá, Quando a gente está no nosso país, tudo é muito mais fácil. E num novo país, não. Você acha que você vai desembarcar no novo país, você vai poder conseguir um empréstimo? Não vai. Mas eu já vou chegar e eu vou comprar um carro financiado. Será que você vai conseguir financiar um carro assim que você chegar no novo país? O aluguel, Tamires, eu recebo muito essa pergunta. O aluguel, eu vi que pode fazer um seguro ou calção pro aluguel. Então eu não tô indo preparada com os 3 meses de adiantamento. Gente, que loucura! Você não sabe se a seguradora vai te aceitar, porque você chega ainda sem permissão de residência, sem um nome no país. Então pode ser que eles te recusem, e eu já vi isso, viu? Na seguradora, do seguro calção, recusar a pessoa. E aí ela tem que ter o dinheiro ali em cash para dar na imobiliária para poder alugar um apartamento, porque alugar um apartamento é básico você poder viver no país.
aqui não existe esse seguro caução. Né? Então, reserva financeira, pensem sobre isso, quanto que de fato pesquisem, tem tudo na internet hoje, inclusive aqui no meu canal, né, eu falo muito sobre mudar para a Suíça, então vocês podem olhar os outros vídeos aí, tem um vídeo inclusive que eu falo quanto que a gente gasta por aqui, então você pode ter uma ideia aí, né, do que você vai ter de gasto se baseando na nossa família, nós somos 4, e aí você consegue estudar. E, aproveitando para dizer, eu presto consultoria, né, de ajudar as pessoas que querem mudar para a Suíça com o planejamento, né, por onde se planejar, onde procurar trabalho. A minha consultoria não é de procurar o trabalho para você, te garantir a permissão de residência, não, infelizmente eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso fazer sim é te ajudar, te mostrar os caminhos, tentar entender com você se você tem realmente o direito de obter a permissão de residência ou não, né? O que você tem que fazer ali, se a tua área é legal de trabalhar, se ela não é legal, se tem oportunidade, se não tem oportunidade. E aí, se você tiver interesse, né, se você estiver aí se preparando para mudar para a Suíça e tiver com dúvidas, enfim, pode me mandar um e-mail, eu vou deixar aí na tela, e aí eu mando uma proposta certinha. É um valor super em conta, super acessível a todo mundo, mas é um serviço super legal, que eu posso talvez te ajudar um pouco mais. Bem, e o quinto e último ponto que eu preciso falar com você e que você tem que ter em mente é: você vai conseguir um trabalho? Ou você está disposto a trabalhar com qualquer coisa? E quando eu falo qualquer coisa, obviamente estou falando de trabalho legal. Não estou falando nada de mudar de país aí para trabalhar ilegalmente, né, sem permissão de residência, ou fazer trabalhos ilegais mesmo. E enfim, né? Então, não tô falando nada disso, tô falando trabalho legal, empresas legais, né? Mas você tá disposto a colocar a mão na massa e trabalhar, não importa com o que seja, né? Ai, Tamires, mas eu sou engenheiro no Brasil, imagina se eu vou trabalhar numa cozinha lavando pratos. Mas você parou pra pensar que pode ser que você precise lavar pratos no início para poder iniciar no novo país? Você provavelmente vai chegar no país e ainda não vai estar ali com o teu currículo validado, né? Por exemplo, no meu caso, eu era advogada no Brasil e aí quando eu cheguei aqui, na verdade, meu currículo não tinha nada. Eu podia mandar meu currículo para milhares de escritórios de advocacia aqui suíços que eles não iam se interessar pelo meu currículo, né? A não ser que eles fossem escritórios de advocacia que trabalhassem com empresas do Brasil. E aí meu currículo teria muito valor. Claro, eu conheço as leis do Brasil, né? Mas se fossem escritórios de advocacia suíços que trabalham aqui só para os suíços, o meu conhecimento não agrega nada. E aí eu cheguei aqui praticamente sem currículo. E aí eu me vi naquela situação que, se eu queria trabalhar, se eu precisava trabalhar, eu deveria trabalhar com qualquer coisa que fosse, né? Ser diarista, sei lá, trabalhar em cozinha de restaurante. Então, não é fácil. E aí, sempre quando eu faço minhas consultorias, a primeira coisa que eu pergunto pra pessoa é: mas você tá disposto em trabalhar com qualquer coisa? Né? Em trabalhar em indústria, em trabalhar de madrugada, em lavar banheiro se precisar, por que não? Né? Aqui na Suíça, todo o trabalho ele é valorizado. Então, se você for trabalhar aí, né, na área da limpeza, você vai ser bem pago para isso, você vai ter dignidade neste trabalho. Então, por que não? Então, esse pra mim é o quinto ponto que você tem que pensar. Eu espero que com esse canal aqui eu possa ajudar você aí que tá pensando em sair do Brasil, que tá se organizando e que sonha talvez em um dia fazer isso. E aí você tá no caminho certo, já pesquisando. Então não desista, se você tem o sonho de sair, de morar fora, se programe, se organize, estude a língua, né? Eu sei que na maioria das vezes a gente quer as coisas pra ontem. A gente tem que ter paciência, respirar fundo e ir se organizando, né? 1% todo dia na organização até que as coisas chegam e chegam de uma maneira ainda melhor do que a gente tinha sonhado. É isso, te desejo tudo de bom, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Meus amigos, o vídeo foi este, é assim, eu não sabia que, nem fazia ideia que a jovem que estava aqui a falar oferece consultoria para quem quiser emigrar para a Suíça. Atenção, eu aqui no meu canal eu não ofereço nada, eu simplesmente trago aqui os vídeos, comento o que eu acho mais certo ou mais errado, a forma como você deve vir ou não deve vir. Agora é assim, isso é por sua conta e risco e eu não quero nada seu, a não ser aquele like, se inscreva no canal e claro, deixe aqui uma sugestão para eu trazer vídeos de outras coisas do seu interesse. É lógico, o link para o vídeo original, para o vídeo desta jovem vai ficar aí
na descrição do meu vídeo, mas tenham muito cuidado. Aliás, eu fiz um vídeo anterior, tenho muito cuidado com estas situações, porque muitas das vezes vocês ficam sem o dinheiro e sem a passagem e sem nada. Por isso, acompanhem muitos canais. Eu vou tentar trazer aqui vídeos de muita gente, porque muita gente vive uns casos e outros e nem sei o quê, e é bom nós sabermos e estarmos preparados para esses inconvenientes. Aqui no caso era para a Suíça, mas é assim, será que você está disposto a passar por estas 5 situações, para ter mais segurança, ter um nível de vida diferente? Não sei, muitas coisas, cada um procura na Europa, neste caso estamos a falar da Europa, cada qual procura na Europa uma coisa. Nem todos procuram segurança, nem todos procuram melhor salário, uns procuram até educação, ou melhor saúde, ou isto ou aquilo. Por isso, veja bem se vale a pena abdicar de todas estas coisas no seu país para vir para uma vida de luta e às vezes, pelo menos nos primeiros anos, com um bocado de sofrimento e saudade daquelas pessoas que estão bastante longe. Mas pense sempre muito bem, organize-se muito bem, tenha tudo isto em consideração e tenha também em consideração em ter cuidado com quem oferece estes tipos de serviços. Não estou a dizer que esta jovem seja uma jovem que faça alguma coisa de ilegal, não me parece isso, mas a questão, há que saber separar o trigo do joio, há que saber estar preparado para identificar possíveis fraudes, às vezes, de pessoas que prometem coisas que não cumprem. Pronto, mas é assim, o vídeo nem é acerca disso, é mesmo acerca de coisas que você deve pensar antes de deixar o Brasil, porque muitas vezes causa desânimo e a pessoa começa a perder aquela vontade inicial que trazia, aquela determinação, começa a sair abaixo psicologicamente por estar longe da família. Isso, veja que tipo de pessoa você é e se consegue mesmo abdicar destas, pelo menos destas 5 coisas. Haverá muito mais coisas depois de você estar longe do Brasil que você irá recordar e ter saudade, certamente. Espero que tenha gostado do vídeo. Amanhã, no outro dia, vai haver novo vídeo. Espero que você esteja por aí. Por isso, para não perder nada, inscreva-se, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. E adeus!